pessoal, bom dia aos amigos da live, bom dia aos ouvintes da Rádio Cotia. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos numa terça-feira e, gente, estamos aí passando por um momento histórico, né? Que é esse momento que acometeu o planeta, mobilizou o planeta. Estamos aí dando continuidade aos nossos isolamentos, né? Sejam eles verticais ou horizontais. Enfim, estamos aí vivenciando essa oportunidade, né? E dentro dessa oportunidade, as pessoas, cada uma, claro, vai estar vivenciando e atribuindo a esse momento algum tipo de valor, né? E aí eu pergunto para você, qual o valor que você está dando e como que você está aproveitando esse seu momento, né? Não tem certo, não tem errado, tem como você simplesmente consegue dar conta de todos esses processos, né? Que para algumas pessoas está sendo bem angustiante, para outras pessoas está sendo bem irritante, para outras pessoas estão levando montar uma rotina e estão levando dentro dessa rotina, enfim, histórico que lá na frente vocês vão ter muita historinha para contar para os seus netinhos, né, gente? Agora, o que nós precisamos olhar? Agora é uma questão de necessidade de olhar, né? Nós estamos aí no isolamento, ok? Teve toda uma comoção, vivemos toda essa questão do perigo iminente de um contágio, etc. Mas isso a gente já vive continuamente, né? Quando a gente se depara aí com um pequeno mosquitinho que se te picar, pode te transmitir algumas doenças, né? Como a zika, a chikungunya, como a, a dengue, né? Que é tão ruim quanto a, o próprio corona, lógico, né? Cada um com a sua característica, né? Obviamente que não é uma coisa agradável, né? De se pensar ou de se falar, mas é algo com o qual a gente está aí lidando. O que eu vejo que é muito importante, gente, e a gente precisa estar fazendo, né? Nós precisamos olhar para a nossa continuidade, tá? E o que é olhar para a continuidade, né? É olhar enfim, para o nosso momento de reestruturação econômica, tá? Então eu estou lançando, tem várias pessoas fazendo esse mesmo tipo de ação, né? Porque quando uma ideia vem, essa ideia é pensada por muitas pessoas, né? Não é uma coisa que fica única e exclusivamente focada em uma pessoa só. Então a ideia do resgate dos nossos produtos, né? Da nossa indústria nacional, incentivar o consumo de produtos nacionais, tá, gente? Isso é mega importante, pessoal. Mega importante, tá? Então, gente, vamos consumir produtos nacionais. E principalmente vamos incentivar os pequenos empresários, né? Os pequenos empreendedores. Ou seja, você tem lá o comércio pequeno perto de você. Procurem as cidades, né, que são menores, onde o comércio está bem mais fragilizado. Vamos incentivar esse produtor, ou se não for um produtor, um comerciante, vamos incentivar esse pessoal que está ali perto da gente, tá? Por quê? Porque são eles que fazem a distribuição capilar, né, que a gente fala, de empregos. Ah, não, são as grandes empresas. Não, gente, as grandes empresas, elas oferecem grandes quantidades de emprego, ok? Tem realmente bastante colaboradores, mas são esses que estão ali próximos de nós que fazem a questão da manutenção no bairro, que dão oportunidades para até para pessoas de terceira idade também estar trabalhando, né? Então vamos incentivar essa turma, vamos fazer essa campanha, vamos viralizar essa campanha, que é uma campanha bacana, importante, interessante. É importante que as pessoas possam estar olhando para o seu vizinho, né, para as pessoas conhecidas
E de repente aquela pessoa que faz um pão caseiro que é bem gostoso, consuma esse pão caseiro, né? Eu vi uma postagem aqui no grupo do bairro, tem uma senhora que faz pão caseiro e roscas doces, e no final de semana. E aí ela postou as fotos, tal, do que ela estava fazendo, e ela vendeu. Ela estava muito feliz porque ela conseguiu faturar uma graninha que vai possibilitar ela comprar novos produtos para continuar fazendo os pães e também comprar coisas para casa dela. Olha aí, isso é uma coisa muito legal, né, gente? É muito bacana. Então vale a pena, incentive a costureira que está aí perto de você. De repente, você pode até começar a pensar em algumas roupas mais exclusivas, tem alguns modelitos mais exclusivos, onde você escolhe o tecido, onde você percorre todo esse processo. Óbvio que a gente não vai deixar de comprar das grandes confecções também, mas é legal, né, da gente estar resgatando essas coisas que são artesanais, que são diferencial, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente tem, que é bem bacana, são os vinhos, né? Os vinhos nacionais, eles são muito gostosos. Eles têm uma qualidade muito boa, a ponto de que eles vêm sendo exportados. Então, vamos consumir vinhos nacionais. Nós temos queijos feitos aqui no Brasil que são muito saborosos, né? A parte de laticínios aqui no Brasil é muito boa. Vamos consumir os queijos nacionais. Nós temos a parte de tantas coisas bacanas, né? Nós temos aí livrarias, nós temos a indústria de papelaria, tudo nacional, tem tanta coisa bacana que é feita aqui no Brasil e que a gente deve, né, dar essa oportunidade de a gente estar resgatando essa identidade nacional. Isso é muito bom. E hoje eu trouxe como tema, estou trazendo como tema os anjos, né? Os anjos que são nossos mentores, são nossos companheiros, são seres diferenciados que têm uma linha evolutiva também, como nós temos, obviamente, porque a vida está em movimento não só para nós, mas no universo como um todo. Então, os anjos, eles são seres incríveis aí que topam, né? Aceitam o grande desafio de nos acompanhar desde o início, desde quando a gente nasce. Olha que bacana. Então, os anjos são seres que não estão na carne, não estão encarnados, mas que têm que nós temos, né, a menos resistência em entrar em contato. Então, desde pequenininho, nós temos o anjo da guarda, não é assim? Nos é ensinado desde pequenininho que nós temos o papai do céu, a mamãe do céu, né? E tem os anjinhos. E os anjos, então, eles são esses seres que nos acompanham desde o início da nossa carreira aqui na Terra, né? Então, a gente vem para cá, tem lá o nosso anjinho, que a gente brinca, né? Quando a criança é muito levada, é que ela depena os anjos, né? Porque a gente sempre imagina o anjo como um ser que tem asas muito grandes e que voa, né? Por aí. E se ele tem asas, para nós humanos, a gente acha que tudo que tem asa tem que ter pena, né? Porque nós conectamos com a ideia do pássaro, não é assim? Então, quando a gente olha para a ideia de um anjo, a gente pensa num anjo normalmente muito bonito, com olhos vibrantes, né? A gente pensa que ele tem uma auréolazinha em cima da cabeça, que tem um par de asas cheio de penas, são asas muito grandes, né? Vão até os pés. Normalmente é assim que se pensa no anjo. Ela não é assim, gente. Então, vamos entender, inclusive, essa imagem que foi construída, tá? Super importante. Tem aqui um recadinho. Olha o Cláudio Laires que entrou, tá aí com a gente. A Ângela Maria Novaes.
Ela está dizendo, hoje é o nível, é o aniversário da minha sobrinha, deve ser isso. Esses corretores são terríveis, né? Hein, Angela? Os corretores fazem maldade com a gente direto, né? Que amo muito. Graciele Cristina Novaes. Manda mensagem para ela. Claro. Olha aí, Graciele Cristina. Graciele Cristina Novaes, parabéns. Que seu dia seja abençoado. Que esse novo ciclo que se abre para você hoje seja muito iluminado. Que você possa sentir a energia diferenciada da nova era que está aí nos banhando, né? Que é uma energia amorosa e acolhedora. Então, que nesse seu dia de aniversário, que a sua tia aí pediu para mandar, né, os parabéns. Sua tia ama muito você aí, né, essa tia queridona aí, a Ana Maria Novaes. Então, parabéns para você e todos aqui também do programa Vida em Movimento, mandando parabéns aí para Graziele Cristina. Ei, Graziele, legal, né? Que bom. Então, vamos entender como é que é essa questão do anjo? Vamos entender primeiro a imagem do anjo. Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente pensa num anjo e o que foi ensinado para nós, né, o que a gente encontra por aí das figuras, das ilustrações, não são figuras, são ilustrações. As ilustrações sobre anjos, eles sempre têm uma auréola em cima da cabeça, né, um arquinho, uma auréola em cima da cabeça, normalmente douradinho. O que representa essa auréola? Alguém aí sabe o que é a auréola do anjinho? Vamos lá. A auréola do anjinho, ela está se referindo, na verdade, não só aos anjos, mas se vocês forem observar aos santos, né? Os santos as imagens do catolicismo, os santos normalmente eles têm ou uma auréola sobre a cabeça, ou eles têm uma coroa dourada, não é assim? Muito bem. A coroa, ela é um arquétipo, claro, né? Ela nos passa a ideia de regência, né? Que rege, que tem mais poder, né? Porque quem que usava a coroa? Os reis e as rainhas, né? Que eram reconhecidos como autoridade máxima. E então, quando você olha para uma imagem de um santo ou de uma santa que está coroado, que tem uma coroa na cabeça, então é para passar essa ideia, essa imagem, primeiro de regência, né, de ser um ser muito poderoso. E além disso, o dourado na cabeça, em cima da cabeça, ele indica sabedoria, tá? Indica sabedoria e indica que que o chakra da cabeça deles é muito grande, é muito expandido, a tal ponto de ser olhado e observado como como uma auréola, né? Como um aro, como um halo, né? De energia que também vai ser difundida, né? Que pode ser assim uma iluminação para aquele que se conecta com esse santo ou com esse anjo, tá? Então, a auréola do anjo, dos anjos, né, que está normalmente sobre a cabeça, representado sobre a cabeça, é justamente essa ideia, né, de passar a ideia da sabedoria, da iluminação, da capacidade de ver além, tá? Então, essa é a auréola. Aí, outra característica, né? Normalmente a gente vê aí ilustrações de anjinhos de cabelinho todo enroladinho. Isso na verdade não quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que é um padrão de beleza que foi estabelecido na época em que aqueles artistas pintaram, né, ou desenharam a representação do que eles interpretavam como anjos e colocaram os cabelinhos enroladinhos porque era um padrão de beleza na época, tá? Hoje seria um anjo com progressiva, né? O cabelo bem lisinho. Porque são padrões, vai mudando. E tudo bem, né? Tudo bem mesmo.
Os olhos brilhantes. O que quer dizer os olhos brilhantes, né? Normalmente os anjos, eles são representados, então, com olhos muito brilhantes. Os olhos brilhantes, ele indica várias coisas, né? Quando você tem um olhar brilhante, você interpreta, nós somos levados, né, a pensar, a interpretar, que aquela pessoa que tem um olhar muito brilhante, muito vibrante, é uma pessoa cheia de vida. E como ele já tem a emanação da sabedoria através da auréola dourada, então quando a gente olha para uma representação de um anjo com um olhar vibrante, indica que ele tem um poder e uma conexão com a vida muito intensa. Por isso, anjo da guarda. Guarda o quê? Guarda a vida, né? É aquele que zela pela vida, né? Daquele ser, daquela pessoa. É o anjinho da guarda. Muito bem. Normalmente ele é representado com algum tipo de túnica que sugere uma androgenia, ou seja, que ele não é nem homem e nem mulher, né? Que não tem um gênero definido. O anjo não tem um gênero definido. Ele, com o uso dessa túnica, é sugerida justamente essa ideia de androgenia, né? Aí que tem, inclusive, aí alguns ditados que dizem, é o sexo dos anjos, você vai discutir o sexo dos anjos? Então, surgiu isso porque não se questiona a sexualidade do anjo, não se questiona o gênero do anjo. Tanto faz, ele vai estar com você, independente dessa ideia ou dessa questão da sexualidade. Então, eles seriam seres assexuados que nos acompanham. Então, por eles assim o serem, supostamente, né, por assim serem, eles não interfeririam de forma alguma nas nossas opções e escolhas, tá? Então, essa representação é importante também. O par de asas, né? Isso também é algo muito interessante. O que representa o par de asas no anjo? Ele é um pássaro? Ele é uma espécie de pássaro com humano? Ele é um humano apassarinhado, um pássaro humanizado? Como que é? As asas também elas são arquétipos, né? Elas representam, por exemplo, a liberdade, né? A asa, ela representa a liberdade porque o humano, ele é levado a pensar que, pelo fato de voar, sair da terra, de se desprender, né, de ter essa capacidade de vencer a força gravitacional, que então quem consegue voar com as suas próprias asas tem liberdade, né? Só que liberdade é um conceito que vai muito além disso. Mas o anjo, ele tem a liberdade de se deslocar pelos céus para onde ele quiser, utilizando as suas asas. Tanto que quando se refere a anjos caídos, diz-se que o anjo, quando ele perdeu lá o posto de anjo, o anjo caído, ele perde também as suas asas e fica preso no planeta Terra, vamos dizer assim. Eles ficam conectados com a matéria, eles ficam identificados com essa terceira dimensão. Então, veja, o anjo, ele tem então as asas para voar, e as asas, além de representar a liberdade, ela representa também o desapego, né? Porque você tem a liberdade de voar para onde você quiser. Você não tem apegos, você não está identificado. Então, um anjo, ele traz na sua representação, ele traz na sua figura um conteúdo arquetípico muito interessante. Normalmente, os anjos ou estão descalços ou estão
com algum tipo de sandália aberta, né? Que também representa esse desprendimento, né? E o poder caminhar por onde ele quiser, de forma simples, de forma tranquila, de forma até com uma certa informalidade mesmo, né? Então, o anjo, gente, ele tem nessa representação algo muito interessante, né? E cada anjo, ele está conectado, como nós vimos em uma das entrevistas que eu já fiz, nós vimos com o Paulo Espada, cada anjo está conectado com um ângulo, né, dentro dos estudos zodiacais, tá? Então, gente, os anjos, cada um vai ter uma qualidade e um atributo, né? Ou seja, cada ângulo que tem um atributo e uma qualidade tem o seu anjo, o seu ser, esse elemento natural que vai trabalhar então aquela força, aquela ideia, aquela emanação, né? Seriam como representantes, como guardiões desses valores, né? Dessas qualidades. Então, quando eu trabalho, a Patrícia Gebrim, né, que é a autora desse oráculo que eu trabalho, que é o Oráculo dos Anjos, ela pegou e desenvolveu um estudo em cima dos arquétipos, né? Dos arquétipos que estão conectados com um tipo de anjo e montou aqui uma série de lâminas muito bonitinhas. Eu não sei quem fez a ilustração, não me recordo, mas o ilustrador, ele teve bastante inspiração conforme ele foi pegando o arquétipo. Então, por exemplo, vai o arquétipo liberdade. Então, ele vai e desenha um anjo, né, voando. Aqui nós temos um anjo voando com as suas asas bem abertas, um anjo bem único, né, bem estereotipado, bem único aqui, com as asas abertas, sobrevoando rios, mares e montanhas. Então, nós temos aqui representações interessantes. O anjo da saúde, nesta lâmina, né, o ilustrador, ele mostra a energia desprendida desse anjo saindo das águas, assim, né? Porque o nosso corpo, ele é 70% líquido, né? Não só água, mas ele é líquido. Então, nós vamos ter a ilustração conectada com esse arquétipo. Portanto, cada anjo vai estar conectado com alguma qualidade dentro desses ângulos, né? Na astrologia. Então, tem o anjo e, ao mesmo tempo, tem o gênio, né? Tem o seu contraponto. Porque aqui, terceira dimensão, gente, são contrapontos, né? Então, bom e mal, então o anjo e o gênio. Não é que todos os gênios sejam ruins, não, tá? Porque tem também essa ideia, né, de que todos os gênios seriam assim ruins. Não, você tem gênios que vão manifestar coisas muito legais. E você tem anjos que, quando eles estão da forma como a gente se conecta a eles, eles puxam a orelha mesmo, sabe? Eles dão um presta atenção grandão, eles dão um chacoalhão na gente. E isso não quer dizer que eles sejam ruins, né? Eles são seres que nos acompanham, eles são mentores, né? Então, são anjos que nos acompanham com essa missão, né? De nos orientar. E lembrando, eles não farão nada por nós, eles nos orientar, eles vão fazer o que? A orientação para que a gente faça, tá? Então, qualquer santo é assim também, qualquer Deus, qualquer deidade, de qualquer panteão, de qualquer religião, é a mesma coisa, ninguém vai fazer por ninguém. Ah,
mas na determinada religião eu faço uma oferenda, ou eu acendo uma vela, ou eu faço qualquer coisa e ele vai fazer para mim. Horas. Se ele está fazendo para você, ele está fazendo, entenda bem, para você, é porque você o contratou de alguma forma. Porém, ele não vai fazer por você. Ele pode fazer para você, vai. Então eu digo assim: "Olha, vai lá para mim, vai lá para mim e entrega esse dadinho, tá? Ou então você vai lá e traga aquele dadinho de volta para mim, né? Traz o meu amor bem amarrado. E aí ele fez para você, mas ele não está fazendo por você, porque ele não tem como interferir dentro do seu âmago. Ele não tem como interferir dentro das suas escolhas. Ele não tem como interferir dentro da sua amorosidade ou da sua agressividade. Essa é a escolha sua. Ele não tem como interferir nas suas boas ou más intenções, tá? Então, gente, anjo, ele vai estar com você a vida inteira porque ele aceitou essa função. Ele aceitou essa função. E aí, às vezes, a gente ouve alguém dizer: ah, mas o anjo da guarda da pessoa está afastada dela. Não é que ele se afaste de você, é você que se afasta dele. É você que se desconecta, é você que nega esse contato, é você que não aceita essas orientações. É você que se distancia dele. Mesma coisa com Deus. Deus não abandona ninguém. Ninguém. E nós estamos vivendo essa pandemia não é por castigo de Deus, nem por castigo de Gaia. Não. Nós plantamos, estamos colhendo o que foi plantado. O ser humano é ruim, gente. Quando ele se distancia do amor, quando ele se distancia da luz, quando ele se distancia dos mentores, das orientações, ele manifesta o seu lado mau e cruel, né? Haja visto aí as drogas que o pessoal desenvolve, haja visto a maldade na forma como as pessoas coletam essas drogas também, como elas viciam ou como elas são inescrupulosas para conseguirem o que elas querem. Então, gente, quando a gente olha para notícias do gênero, estão sumindo crianças para tráfico de órgãos. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é pura maldade. A gente fica aí todo comovido, né? Estamos mega comovidos com as vítimas do coronavírus. Não estou dizendo que não e nem estou invalidando ou diminuindo a dor das famílias. Não é isso. Mas, gente, a gente está aí mega comovido com isso e não pensa que por dia morrem mais de 8, 9 mil pessoas de fome. Ninguém pensa nisso. Então, isso é o quê? Esse é o ser humano desconectado, distanciado da amorosidade. É o ser humano voltado para o seu próprio umbigo, para seus próprios interesses, né? Onde se manipulam os interesses de acordo com o seu bel prazer, né? E agora nós estamos num processo planetário, sim, de uma nova era, aonde os paradigmas, queira ou não queira, estão sendo quebrados e mudados, e o planeta simplesmente está reagindo. Se a gente quer matar os vírus que nos invadem, o planeta também vai fazer a mesma coisa. Se está prejudicando demais, ele também tem que reagir, né? Aí a gente tem aí pragas, a gente tem... por quê? O que é uma praga? É uma descompensação ecológica, gente. Não é porque Deus mandou aquela praga e Deus está lá com o seu tacape, com o seu raio para jogar na cabeça de ninguém. Nada disso, para. Se acontece alguma praga, alguma coisa assim, é descompensação, né? É pura descompensação ecológica. Você destrói um ecossistema, aquele ecossistema está desequilibrado, você vai ter o desenvolvimento de mais pessoas, mais bichinhos do que outros, porque você tirou os predadores. Então você vai ter
aquela praga se desenvolvendo. Assim é para tudo, gente, né? Então nós não temos um Deus malvado aí julgando a gente, jogando pedra, raios e outras coisas. Não, nós temos um Deus amoroso que olha pra gente e fala: bom, tá na hora da colheita, te vira, gente. Eu deixei vocês brincarem até agora vão guardar os brinquedos, vai arrumar a casa. E os anjos estão aí, do nosso lado, o tempo todo, nos orientando: ó, vai arrumar tua casinha, porque agora é momento de arrumar a sua casa interna. Aí arruma-se um vírus que bota todo mundo enfiado dentro de casa, mesmo os ditadorzinhos achando que é pela vontade deles, que não é pela vontade de Deus, que não é pela vontade de uma força maior, né? Então eles ficam se achando os deuses, né, em cima da terra, fazendo mandos e desmandos inconsequentes. E aí a gente para e vai pensar: quem manda mais, né? Quem manda mais? Aí é que tá. Nós temos a escolha, a opção de ouvirmos os nossos anjos, ouvirmos os nossos mentores e construirmos um mundo melhor, com mais amorosidade, respeito, cooperação, colaboração, deixando de ser concorrente para se tornar parceiros. Ou a gente fica naquele velho modelo falido de concorrência e brigas. Ué, direito nosso, né? Cada um faz o que quer com a sua vida. E os anjinhos estão aqui para nos ensinar o quê, por exemplo? Estão aqui para nos ensinar a intenção. Como é que você vai intencionar a sua vida? Como você está intencionando a sua vida? Ela está voltada para o quê? Né? O que você quer construir para você? Qual é a sua intenção? E o anjo da intenção, você veja, ele é um anjo muito bonitinho, muito incrível. Aqui bem, a representação aqui, ela é bem feminina. Qual é a sua intenção? O que você quer para você na sua vida, né? Você vai querer continuar sendo um salvador, né? Porque você pode escolher, como tá aqui. Escolhi naufragar na dor. Fico aqui em terra, firme, aguardando por um salvador. Salvador, que vai salvar a sua dor, né? Então, o anjinho da intenção tá falando para você o quê? Qual é a sua intenção? É continuar esperando por um salvador para salvar a sua dor? Para manter a sua dor na sua carreira, no seu dia a dia? Porque você acha que a dor vai te trazer ganhos? Que você vai ser melhor porque você sofre bastante? Então, eu te sugiro experimentar. Experimenta. Se não der certo, volta lá, você já conhece as dores. Experimenta viver um outro lado dessa moeda. Experimenta curtir uma alegria, por exemplo. É uma experiência, pode ser muito legal, né? Então, anjos incríveis que nos acompanham, anjos maravilhosos que nos orientam. Você tem a escolha de ouvir ou não. Você tem a escolha de querer ou não. Eu acho interessante experimentar. Experimenta, de repente você vai curtir. E se não curtir, foi o que eu falei, você tem todas as dores ali disponíveis para você voltar e viver aquele padrão de dor lá que você já vivia anteriormente. E tudo bem também, viu, gente? Porque cada um faz a sua escolha e tá tudo certo, né? Vamos ver aqui. Angela, eu vou ver o seu anjinho, tá? Ângela Maria Novaes, vamos ver qual é o seu anjinho de hoje, Ângela? É o anjinho da liberdade, Ângela. Olha só, o anjinho da liberdade está te convidando a rever, né? A rever os seus apegos, né? A rever no que você está presa. E está dizendo assim: abra suas asas, você pode voar, você é divina também. E ele diz assim: simplesmente faça, porque é aqui. Ai, mas eu deveria. Ai, mas eu gostaria. Será que eu poderia?
ele diz assim, simplesmente, faça, fiz, tá? Anjinho para você dar liberdade de escolha. E para sua sobrinha, a Graziele Cristina Novaes, o anjo do dia do aniversário é o anjo da natureza. O anjo da natureza, Graziele, é aquele anjinho que te convida a você a se reconectar com a natureza. Tanto que se você ver aqui a ilustração, a menininha está aqui conectada com vários bichinhos. Ela tem um gatinho, ela tem ovelhinhas, ela tem um cachorrinho, uma borboleta. Ou seja, a natureza, Graziele, a natureza é uma coisa muito linda, muito bacana. E quando a gente se reconecta com a natureza, a gente tem a chance de viver experiências incríveis, tá? O anjinho da natureza, dizendo para você, deixe, Graziele, que a sua luz interior seja o seu próprio guia. Olha que legal, não é bacana isso? Então, aproveite. Aproveite esse seu lindo dia com o anjinho da natureza aí te abençoando. Você pode ficar descalço, abraçar uma árvore, você pode, sei lá, fazer um banho gostoso de manjericão, sabe, com aquela erva que deixa tudo perfumado e você pode se harmonizar totalmente, é muito legal, tá? Vamos ver agora o anjinho do Ronaldo Alves. Ronaldo é o anjinho da meditação. O anjinho da meditação, quando ele vem, ele está nos convidando a nos interiorizar e a meditar. Meditar, gente, não precisa ser sentado só, com as perninhas cruzadas. Você pode meditar andando. A meditação, nesse caso, ela vai trazer para você inspirações e compreensão. A meditação é a ação de entrarmos, né, de nos interiorizarmos para a gente conseguir, muitas vezes, compreender algum processo que a gente está vivendo, tá? E ainda vem com a mensagem, diga sim a tudo que foi e do jeito que foi, tá? Isso cabe para todos nós hoje, nesse processo que a gente está vivendo aí, esse processo do coronavírus, onde a gente deve dizer sim. Olha para isso tudo, diga sim a tudo que está acontecendo e do jeito que está acontecendo, que isso está vindo para nos mostrar algo. E só não vê quem não quer. E cada um vai ver do seu jeito, tá? Ninguém vai ver tudo igualzinho, não. Por quê? Porque o nosso mundo interno é único. Eu sou de um jeito, você é de outro, seu filho é de outro, sua mãe é de outro, tá tudo certo. Vamos lá, Jane Rodrigues, vamos ver, Jane. Vamos ver, Jane, o anjinho da Jane hoje é o anjinho da comunhão. O anjo da comunhão, Jane, é um anjo muito interessante. Ele nos fala bastante sobre a comunhão. Comunhão é a comum união. É a união de conceitos, é a união de saberes, é a união de pensamentos, de intenções, é a união voltada para um ponto, a comum união, tá? E a comunhão, o anjinho da comunhão hoje diz para você olhar, para você se olhar e ver a liberdade de viver aprisionada. Então, no que você está aprisionado, né? Qual é o seu impedimento, né? De se unir de repente a algo muito legal que te traga e que te faça bem, tá bom? Cláudio, o seu anjinho de hoje é o anjo do poder pessoal, Cláudio. O anjo do poder pessoal, ele nos fala sobre as nossas potencialidades e o quanto que a gente o quanto nos é permitido, tá? Vivenciar o nosso poder pessoal.
E ele diz assim para você: ouse enxergar os acontecimentos por outras perspectivas, tá? Ouse enxergar os acontecimentos por outras perspectivas. Isso é algo muito seu, muito pessoal, não sei, mas é a mensagem que o anjo veio trazer para você, tá bom? Olha aí o Carlos Alberto Calazans, que é o nosso querido amigo Magu. Magu, seu anjinho do dia, Magu, é o anjo da criança interior, querido. O anjo da criança interior tá te chamando e tá dizendo para você que ela precisa ser olhada, tá? Ela tá meio machucadinha aí, né? E tá dizendo assim: a mentira sempre diz a verdade. Então, quais são as mentiras que de repente a sua criança interior vivenciou, né? Algo que precisa ser olhado. A sua criança interior deve ser acolhida e resgatada nesse momento, tá bom? Até mesmo que isso vai ser importantíssimo para o seu próprio processo, tá? E temos aqui a deusa lá de Palmas, lá em Tocantins. Deusa, o seu anjinho, deusa, é o anjinho do romance. Olha só que interessante. O anjinho do romance te dizendo que haja mudanças e que essas mudanças comecem por você. Então, muitas vezes, quando o anjo do romance ele aparece, a gente sempre pensa, né? A primeira coisa que a gente pensa é num companheiro, numa companheira, nessa possibilidade. Mas às vezes o romance ele precisa acontecer com a gente mesmo. E às vezes a gente está achando que esse romance é projetado, é projetivo. E às vezes ele precisa estar se voltando para dentro de nós, né? Criar uma história de amor com a gente mesmo. E isso não impede que tenha também aí a aproximação de algum romance para você, né? Tá? E ele disse que haja mudanças e que elas comecem por você, tá? Isso é importantíssimo. Vamos lá. A Yara Otaga, o anjinho dela hoje é o anjinho do perdão. O anjo do perdão, ele veio para te dizer, acolha-se. O perdão, gente, muitas vezes a gente acha que a gente tem que perdoar alguém, mas a grande tarefa nesse processo de perdão, a maior e mais desafiadora tarefa é se auto-perdoar. E aqui ele diz para você se acolher, acolha-se, tá? Então, se tá vindo isso para você, Yara, dá uma pensadinha a respeito. Né? Muitas vezes a gente é tão rígido, a gente é tão cruel com a gente mesmo. Que muitas vezes a gente se coloca de castigo. E às vezes a gente se coloca de castigo e passa uma vida inteira nesse castigo. E quando a gente se dá conta, a vida já foi. Tá? Então, se perdoe, sei lá do que ou para quê. Se perdoe, tá bom? Cláudia Fâmula. Bom dia, Cláudia. O seu anjinho, Cláudia, hoje é um anjinho da vitória. O anjinho da vitória, quando ele vem nos falar das nossas capacidades, das nossas possibilidades. O anjinho da vitória, ele vem nos falar que é possível se a gente quiser. Ele vem nos falar dessa possibilidade de superação. Ele nos fala da capacidade de realização. E ele está aí com você. E ele te diz, e se de repente o seu problema te apresentar uma boa solução? E de repente você está aí com o seu olhar voltado para uma derrota e a vitória está justamente na estratégia de olhar para o seu problema e encontrar nele uma solução. Olha só que bacana, tá? Candy Boucher,
Candy Boucher. Faz tempo que eu não te via, né? Então, Candy, o seu anjinho de hoje é o anjinho do milagre, dizendo para você: receba da vida as bênçãos que ela te concede. O anjo do milagre é essa abertura que se abre, que se faz, que se manifesta, essa abertura de portais que pode sim facilitar ou propiciar um milagre interno, um milagre externo. A vida, gente, é cheia de milagres. Todos os dias a gente vive milagres. Só que a gente não se dá conta disso, porque a gente acha que milagre tem que ser um baita do milagre. Não pode ser um milagre pequenininho, tem que ser um baita milagre. E aí a gente acha que a gente nem vive milagres. Só que a gente tem vários milagres todos os dias acontecendo. Na hora que nasce uma borboleta que sai do casulo, isso é um milagre, é a vida explodindo. As crianças que nascem, até as pessoas que vão embora também são milagres. Ah, não, mas quem morre é tristeza. Não é, gente. Não é. Ela cumpriu a missão e foi embora. Game over. Só isso. Vamos lá. Valéria Barbosa, olha aí, ó, o anjinho da Valéria é o anjo da saudação. Saudação é aquele ato de saudar o Deus que está em cada um e manifestado em todas as coisas. Quando a gente consegue saudar e perceber esse Deus no outro ou perceber esse Deus em mim mesmo, é muito legal. Então o anjo da saudação te convida e ainda ele te diz que na lamentação a gente se recusa a aceitar a realidade do jeito que foi. Então ele diz: pare de se iludir e encare a sua realidade construída do seu jeito, com a sua assinatura. Saúde a vida o tempo todo. Né? Aquele movimento namastê. Deus que está em mim, saúde o que está em você. E eu digo, eu como Deus, eu prefiro, acho que é mais legal, eu como Deus manifestado na terra, saúdo você como Deus manifestado na terra. É muito legal a gente poder olhar assim também. A Simone Vargas diz: bom dia, tira uma carta para mim no meu sentimental. Vamos lá, Simone. O anjinho é o anjinho da nutrição. O seu sentimental precisa estar devidamente nutrido. Quando a gente nutre o nosso sentimental, o nosso emocional com ideias ou emoções densas ou pesadas ou negativas, a gente está nutrindo de uma forma que a gente intoxica, né? Intoxica esse emocional assim. E aí ele te diz que é o doce prazer de uma vida cheia de amarguras, né, Simone? Então, assim, eu sinto prazer em sentir essas amarguras. E daí o anjo vem e te diz: não precisa ser assim. O anjo vem e diz assim: nutre a tua vida, o teu emocional com coisas boas e com coisas que te enalteçam, sabe? Meio que desconecta um pouco dos meios de comunicação que estão aí hoje aterrorizando ainda as pessoas, amando ou a serviço de quem eu não sei, mas de alguma forma eles estão servindo a negatividade, eles estão servindo as trevas. Porque quando você abre o seu a sua rede social e só aparece notícias de morte, fazendo com que você volte o seu olhar para o negativo, para a morte, para as trevas, isso não é serviço, isso é desserviço. É importante que a gente olhe para a vida, que a gente olhe para aqueles que já se curaram, que a gente agradeça aqueles que serviram para nos mostrar, né, a toxicidade, né, a letalidade desse vírus,
E vamos agradecer os que estão se curando, porque eles estão mostrando essa possibilidade. Então vamos nos conectar à luz, a Deus, ao amor, à vida, ao invés de nos conectarmos com a morte. Porque um dia nós iremos morrer, indubitavelmente. Mas vamos deixar esse dia chegar naturalmente. Né? Hoje vamos olhar para a vida, vamos reconstruir o nosso meio, vamos rever hábitos, né? Que a gente possa sair dessa história toda com hábitos incorporados, né? Hábitos de higiene, hábitos de meditação, hábitos de convívio familiar, hábitos de estudos dentro da nossa grade de afazeres, tá? Então, bora lá! A Valéria mandou um coraçãozinho. Ui, vamos lá. A Cláudia Fâmula diz, faz todo sentido, gratidão. A Simone Vargas disse, verdade. Mônica Correia, olha lá, minha querida amiga. Vamos ver seu anjinho? É o anjinho da abundância, Mônica. Olha que bom. O anjinho da abundância, quando ele se manifesta, ele fala dessa abundância, né? Ele fala que a natureza é extremamente abundante, que tudo é muito abundante, o ar é abundante, a água é abundante. Ah, mas vai terminar. Não, não vai, não. Vocês veem, só com esse tempo que a gente está aí recluso, com o homem não atrapalhando, não estragando e não sujando, a natureza já vem aí se recompondo. Nós temos locais que só pela correnteza dos rios conseguiu limpar, conseguiu despoluir bastante coisa, né? Vejam que interessante que é esse movimento. E nem foi muito tempo, hein? Tem o quê? Um mês de isolamento, né? Da pandemia. Vamos dizer 2 meses, se a gente pensar em termos de planeta. Então, o anjinho da abundância está aí contigo, Moniquinha, dizendo, aprenda a se desprender das peças que a vida te prega. Olha que interessante. Aprenda a se desprender das peças que a vida te prega. Olha só. Que assim você sempre será muito abundante. E você é abundante, né, Mônica? Muito mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos ver o anjo para essa semana, né? Assim, eu tenho que ver também o anjo do Ricardo. O anjo dessa semana é o anjo da inspiração. Gente, o anjo da inspiração tá aí jorrando inspiração para todas as pessoas. É só a gente se conectar ao anjo da inspiração. E ele diz que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, vamos construir o futuro, gente. Vamos incentivar os pequenos empreendedores, consumir produtos nacionais, agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade da vida. Vamos curtir, experimentar, viver diferente do que a gente vivia, deixar as dores, as mágoas um pouco de lado e experimentar a alegria. Ah, mas como que eu vou ficar alegre diante de tanta desgraça? Fique alegre porque Deus está manifestado em tudo e em todos, tanto naqueles que foram e serviram como exemplo, quanto nos que ficaram e serviram como exemplo, quanto na continuidade da vida, porque a vida está sempre, sempre em movimento, tá? Incessantemente. E Ricardo, o seu anjinho hoje é o anjinho do amor próprio. E amor próprio, gente, é um anjo muito interessante porque ele nos estimula, ele fala pra gente a respeito daquilo que é nosso potencial, daquilo que a gente deve aprender a amar dentro de nós mesmos. Por isso que é amor próprio. A gente deve olhar para dentro de nós, olhar para as nossas capacidades, para os nossos potenciais e passar a amá-los. Olhar para o nosso lado sombra e passar a amar esse lado sombra também. E aí ele diz assim, aceite o melhor que a vida tem para te oferecer, tá? Olha só que bacana, o anjinho do amor próprio dizendo
que quando a gente aceita melhor o que a vida tem para nos oferecer, tudo fica mais leve e mais tranquilo. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Que todos sejam abençoados, que todos sejam auspiciosos, que todos sejam prósperos e abundantes. Que a vida possa continuar se movimentando, agora transformada, e onde nós podemos oferecer para nós uma nova chance e uma nova forma de ser. Que os anjos todos estejam, que vocês todos, aliás, se conectem aos seus anjos. Esses mentores tão incríveis que nós temos aí, que tem uma paciência conosco impressionante. Tá bom? Até sexta, pessoal. Fui. Beijo. Tchau.